tarde, gente. Diante de tanto desequilíbrio emocional que eu tenho percebido, que eu tenho visto nesses últimos tempos, justamente por conta aí da pandemia, eu hoje estava refletindo sobre uma palavra do Senhor, né? O que ele fala para nós da nossa questão emocional também. E essa palavra está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 23. Então, olha o que São Paulo fala aos Tessalonicenses, olha o que Deus fala para nós através dessa palavra hoje. O próprio Deus da paz conceda a vocês a plena santidade. Que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados de modo irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus. Então, o que ele está falando? Que Deus fez nós, seres humanos, com 3 instâncias, que é o espírito, a alma e o corpo. Então, nós somos feitos por 3 instâncias. Aqui em Tessalonicenses está falando, nós somos alma, somos corpo e somos espírito. Ou seja, somos corpo, mente e alma. Então, diante de todo esse desequilíbrio emocional que eu tenho visto, que as pessoas nunca ficaram tão ansiosas como agora, nesse tempo, me veio um questionamento e eu gostaria de perguntar para vocês. O que vocês têm feito com o seu aparelho psíquico? O que você tem feito aí com a sua mente, com o seu psicológico? O que é esse aparelho psíquico? São as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa consciência, o nosso comportamento. Isso tudo faz parte do nosso aparelho psíquico. Isso tudo faz parte da nossa mente. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que você pode orar 1000 horas durante um ano inteiro, que você pode orar, jejuar o dia inteiro, para que Deus mude a sua vida, mude alguma coisa em você. Só o que acontece? Hoje, Deus abriu a mente humana para a ciência, né? Deus deu a sabedoria ao homem para buscar, através das ciências, métodos que possam ajudar a todos nós a ter uma boa qualidade de vida e a entendermos principalmente esse nosso aparelho psíquico. Então, o que acontece? Deus abriu a mente do homem para esse entendimento, para essa sabedoria. Então, por que Deus abriu a mente do homem para a ciência? Justamente para a gente acreditar que a gente pode transformar a nossa vida, que é possível a gente mudar o nosso comportamento, que é possível mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso temperamento. Então, com isso, o que eu vejo acontecer, né? Provavelmente, as pessoas têm esquecido dessa parte psíquica e acham que é só o espiritual e o corpo. E esquece dessa parte também do nosso corpo, que é o aparelho psíquico. Então, o que Deus vai falar? Lá em Oséias, ele vai dizer que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento dessa instância que faz parte aí do nosso ser, do nosso corpo, como ele disse aqui na palavra, espírito, mente e corpo. E o que eu quero falar para vocês também, que me chama muita atenção e eu acho que é muito importante falar sobre isso, até fiz uma anotação para eu não esquecer. O que acontece? Como eu já disse, que Deus deixa na palavra dele que o povo carece de conhecimento. Então, o povo sofre por falta de conhecimento. Então, se a gente fala que
que isso tudo que as pessoas estão vivendo, que esse desequilíbrio todo é falta de fé, a gente está sendo um bobo, a gente está se equivocando. E se por outro lado a gente fala que tudo isso é bobagem, que tudo isso não importa, a gente também está se equivocando, né? A gente também tá tendo um pensamento errôneo. Então, para se ter fé, talvez o que acontece? A pessoa acha que só porque ela tem fé, ela não pode ter nenhum tipo de desequilíbrio emocional. Então as pessoas têm essa falsa ideia de que o desequilíbrio emocional seria falta de Deus, seria falta de fé. E não é isso, não é verdade. Porque muitas pessoas que falam que têm fé, que dizem que têm fé, também têm desequilíbrios emocionais, como aquelas que não frequentam uma igreja, que não têm um conhecimento religioso, mas que têm fé, também podem ter desequilíbrio emocional. Então, o sofrimento independe se você tem fé ou não. O sofrimento faz parte da nossa vida. O sofrimento faz parte da nossa vida. Mas acontece que com a fé, ela nos ajuda a viver melhor, a gente passar melhor pelo sofrimento. Então, parem de dizer por aí que desequilíbrio emocional, transtornos mentais, ansiedade generalizada é falta de fé, porque não é. Não é uma questão emocional. É uma questão do nosso aparelho psíquico que precisa ser trabalhado, que precisa ser compreendido. E esse tempo de pandemia é o tempo favorável para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos, para que a gente possa refletir e conhecer a nós mesmos. Aquilo que Sócrates fala, né? Conhece a ti mesmo. Esse é o tempo para você olhar para dentro de você e se conhecer. Conhecer por que você se comportou até hoje desse jeito, por que você vive nessa ansiedade, nesse desenfreamento. Então esse é o momento para você se conhecer. Então muitas vezes a pessoa acredita que esses tipos de distúrbios, esses tipos de desequilíbrio é falta de fé. E não é, não tem nada a ver com isso. Entendeu, gente? Então, muitas vezes, esses desequilíbrios emocionais estão relacionados com o quê? Com a baixa autoestima, com a incapacidade de ser resiliente e principalmente porque as pessoas deixam de acreditar nelas mesmas. Quantas pessoas que não acreditam que são capazes de resolver alguma coisa, de fazer alguma coisa, de realizar um sonho. E tudo isso vai depreciando, tudo isso vai fazendo com que a pessoa adoeça. Porque ela parou de gostar dela mesma, ela parou de olhar para os seus sonhos, ela parou de acreditar nela. Ela está com a autoestima muito baixa. E é nesse momento que a gente precisa ficar em casa, que a gente precisa se recolher, que a gente vai se deparar com essas questões. E aí que entra o desequilíbrio emocional. Porque você não pode sair para fazer uma compra, para entrar porque está tudo fechado. Você não pode ir a uma academia para malhar porque está tudo fechado. Então, assim, você não tem como fugir de você mesmo. Então, aonde que as pessoas entram em desequilíbrio é por conta disso, porque elas têm que ficar com elas mesmas. E aí começam a aparecer N situações, N coisas que ela vinha camuflando, fazendo 1000 compras, entendeu? Como que eu posso dizer? Fugindo de si mesma através de questões externas, né? Com excesso de abuso de álcool, abuso de drogas, né? E N coisas que agora ela se vê impossibilitada de fazer, né? E muitas vezes ela usa desses artifícios, vamos dizer assim, para fugir da sua realidade, dela mesma. Então, eu gostaria que ficasse bem claro essa questão, que uma coisa emocional
que uma coisa é o emocional e a outra coisa é o espiritual. Então, o emocional e o espiritual são duas ruas paralelas, são duas coisas diferentes que caminham lado a lado. Como eu já disse, a palavra de Deus vai dizer, nós somos feitos de 3 instâncias: espírito, mente e corpo. Porém, o emocional e o espiritual são coisas diferentes, mas que caminham paralelamente, lado a lado. E Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Então, só para vocês entenderem melhor essa questão, o que eu vou colocar para vocês? Por exemplo, quando você quebra o seu pé, o que você faz? Quando você quebra o seu pé, você ora para o seu osso ser restituído no lugar? Não, o que você faz? Quando você quebra o pé, você vai imediatamente ao ortopedista para que ele possa engessar o seu pé e para que você possa ter o seu osso aí restituído durante algum tempo que você precise ficar de repouso, né? Então, é essa diferenciação que a gente precisa ter. Quanto preconceito, né, a nossa sociedade tinha e ainda tem em relação às vacinas, por exemplo. Quantas pessoas que resistiam a tomar uma vacina porque acreditavam que a ciência, que aquilo não era confiável, que não podia confiar na ciência, que muita gente morria por causa de vacina, não sei o quê. E hoje a gente está orando, a gente está pedindo a Deus que se descubra uma vacina para esse Covid, para essa pandemia. Então, olha o que isso está fazendo a gente refletir sobre as questões que antes a gente achava que só vamos orar que vai passar. E hoje a ciência está mostrando para nós que espiritualidade, fé e ciência caminham juntas, né? Uma lado a lado. Uma vai tratar dos conhecimentos científicos, de descobertas, principalmente aí tentando uma vacina para que a gente seja curado desse vírus. E aí a espiritualidade, a nossa fé em oração, confiança e esperança para que eles consigam essa vacina, para nos curar, para nos libertar desse vírus. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Que se as pessoas tivessem conhecimento que você pode sofrer apesar de ter fé, apesar de ter Deus. Então ninguém está livre do sofrimento, né? Quem tem Deus, quem fala que não tem, quem crê, quem não crê, todos nós estamos aí sujeitos a sofrer por algum momento na nossa vida, seja pelas circunstâncias, seja por alguma dor física, dor emocional. Então isso não tem nada a ver com ter fé ou não ter fé. Acontece que com a fé, a gente pode passar por isso com mais calma, com mais paciência, com muita esperança, acreditando que tudo passa, tudo vai passar. Esse momento que a gente está vivendo vai passar. Basta que a gente acredite